E aí, gente? Hoje a gente vai continuar o nosso ciclo de revisão em gramática, beleza? Só retomando, né, que no começo desse semestre a gente fez uma retomada dentro de estilística, né? Então a gente fez toda uma retomada de linguagem e comunicação, onde a gente viu variedade linguística, elementos da comunicação e funções da linguagem. A aula passada também a gente viu figura de linguagem, né? Essa aula vai ser dentro de morfologia sobre classes de palavras, uma matéria muito importante também, ok? Dentro desse caráter de revisão. Lembrando que se ficar qualquer dúvida, se vocês sentirem que precisam de aprofundamento, é importante vocês reverem a aula do semestre passado sobre esse mesmo tema, beleza? Que tá aí na playlist bonitinho pra gente ver, tá bom? Vamos lá então? Como essa aula vai ser uma revisão, eu vou falar as partes mais importantes de cada classe gramatical e passar para frente. Eu vou disponibilizar esse slide em PDF, para caso tenha uma outra coisa que eu não falei, que vocês querem ler com mais cuidado, vocês podem olhar o PDF, tá bom? Mas eu não vou abordar tudo que está aqui no PDF por questão de tempo. Então, vamos lá. Na língua portuguesa, existem essas 10 classes de palavras ou classes gramaticais, tá bom? Que a gente vai estudar. Essas classes de palavras, classes gramaticais, não são nada além de caixinhas, onde a gente vai colocar as palavras, tá bom? Para tentar entender o que elas são, qual função elas estão operando naquele contexto, tá bom? Então, a gente tem substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Puxem aí na memória o que vocês já lembram, tá? Pausa o vídeo agora, olha para essa listinha, tenta lembrar o que você já sabe, tenta lembrar o que você já viu sobre cada uma dessas classes, tá bom? Porque esse exercício vai ajudar a sedimentar bem o que você sabe e o que você não sabe para construir o aprendizado. Começando então a nossa retomada. Um substantivo nada mais é que uma classe gramatical que vai denominar seres, tá bom? Vai denominar nome de pessoas, nome de objetos, nome de lugares, qualidades, ações, tá bom? Além disso, eles vão se classificar em alguns tipos, como comum, próprio, concreto, abstrato, mas a gente não vai ver isso aqui agora. Na dúvida, olhem o PDF ou revisem a aula do semestre passado, tá bom? Só uma observação importante. Os substantivos, eles se flexionam, tá bom? Eles se flexionam em gênero, ou seja, masculino e feminino. Então, eu posso dizer menina ou menino. Isso é flexão de gênero. Flexão de número, que é a variação entre entre plural e singular, ok? Então, por exemplo, menina, meninas, menino, meninos. E flexão em grau também, ok? Mas aí vocês veem isso depois. Artigo. Artigo é uma classe gramatical que está sempre ali juntinho com o substantivo, tá? Eles são um em carne. Exatamente o artigo vai ser a palavra que vai vir antes do substantivo e vai dizer se o substantivo está sendo empregado de maneira definida ou indefinida, tá bom? Por exemplo, essa é a tabelinha de artigos, tá bom? Esses são os artigos de língua portuguesa. Então, por exemplo, eu posso só dizer meninas, sei lá, meninas. Ou eu posso dizer as meninas, ok? Eu posso dizer menino ou eu posso dizer o menino, ok? Eu posso dizer um menino, uns meninos, e isso são as variações dos artigos. O que a gente quer dizer com substantivos definidos ou indefinidos? Se eu digo, por exemplo, putz, deixa eu pensar. Eu li um livro. O que eu disse pra vocês? Que eu tenho um livro que eu li. É isso que o enunciado comunica. Agora, se eu digo pra vocês, caraca, eu li o livro. Vocês percebem a diferença de sentido? Quando eu uso o que é um artigo indefinido, quando eu digo que eu li um livro, eu li qualquer livro. O livro não importa. Agora, quando eu digo que eu li o livro, eu estou empregando um artigo definido. O livro é importante. Qual livro que eu estou me tratando é importante.
ok? Essa é a diferença entre artigos definidos e indefinidos. Essa é uma tabelinha muito interessante para vocês darem uma olhada, que é a combinação dos artigos, tá bom? Adjetivo. Adjetivo também é outra classe gramatical super tranquila, tá bom? São classes que vão expressar qualidade ou característica dos seres, tá bom? E eles vão se classificar em simples, composto, primitivo e derivado, mas vocês não precisam ter em mente todas essas divisões, tá bom? Vocês precisam ter em mente que os adjetivos vão expressar qualidade, beleza? E existe algo importante de vocês saberem também dentro de adjetivo, que é a locução adjetiva, tá bom? Locução é quando a gente tem mais de uma palavrinha, tá? Quando a gente tem, por exemplo, 2 ou 3 palavrinhas combinadas. Por exemplo, eu posso dizer Bauru, por exemplo, cidade ilimitada. Aí, ilimitada vai ser um adjetivo. Ou eu posso dizer Bauru, cidade sem limites. Aqui, o sem limites são 2 palavrinhas juntas que ali nessa junção formam uma locução adjetiva, tá bom? E aqui a gente também vê as flexões de gênero, né? Masculino e feminino, flexão de número, singular ou plural. Numeral. Numeral é outra classe gramatical super tranquila, tá bom? Nada mais é do que palavras que vão indicar termos numéricos, tá? Então, ou vai atribuir quantidades aos seres, ou vai situar os seres em uma determinada sequência, tá bom? Então, por exemplo, os 4 últimos ingressos foram vendidos há pouco. Eu quero um café duplo. A primeira pessoa da fila pode entrar. Ok? Eu quero metade de um pão, por favor. Todas essas palavrinhas estão indicando, estão classificando, né? Estão dando essa ideia numérica. Ou em termos de contagem, então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, né? Ou seja, números cardinais. Ou estão indicando ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro, que são números ordinais. Ou estão indicando a parte, por exemplo, eu comi metade de um pão, eu comi meio pão. Ok? Podem estar indicando ideias de multiplicação dos números, por exemplo, eu quero um café duplo. Essas são todas possibilidades, tá bom? Pronome. É uma classe gramatical bastante importante pra gente. E é uma classe um pouquinho grande, então a gente vai um pouquinho rápido. O pronome nada mais é do que palavras que substituem os substantivos ou os nomes, tá bom? Indicando a pessoa do discurso. Os pronomes podem ser pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, relativos e interrogativos. Vamos passar rapidinho por cada um deles para relembrar, tá bom? Pronomes pessoais são os pronomes que vão indicar as pessoas do discurso, tá bom? Eita, nós, Belinha. Deixa eu tirar ela daqui. Fala aí pro pessoal, Belinha. Fica aqui no meu colo. Então, os pronomes pessoais são os pronomes que a gente usa quando nós vamos conjugar os verbos, por exemplo. Por exemplo, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Esses são os pronomes pessoais da língua portuguesa, tá bom? A primeira pessoa, né, que é quem tá falando, eu. A segunda pessoa, né, que é com quem se fala, então tu ou você. E a terceira pessoa de quem se está falando, então ele, ela, eles ou elas, ok? Além disso, a gente tem os pronomes possessivos também, ok? Por exemplo, esse copo é meu. Esse óculos é meu. Esse meu aí vai ser o pronome possessivo que vai indicar posse, pertencimento. Temos também os pronomes demonstrativos, beleza? Por exemplo, este copo está quase vazio. Este é um pronome demonstrativo, ok? Aqui tem a listinha de pronomes demonstrativos, vale a pena dar uma olhada. Pronomes relativos, aí fica um pouquinho mais complicadinho. Mas os pronomes relativos, eles vão representar os substantivos que já foram referidos. Por exemplo, este é o meu óculos. Óculos aqui é o meu substantivo. Ele é o óculos que eu queria. Ok? Esse que aqui está fazendo referência ao óculos. Ele é o óculos que eu queria. Ele é um pronome relativo, tá bom? Aí tem a tabelinha dos pronomes relativos. Pronomes indefinidos são palavras que vão se referir à terceira pessoa do discurso, ok? Lembra a terceira pessoa do discurso? Aqui, ó. Terceira pessoa do discurso. Ele, ela ou eles, elas. Cadê eu? Achei eu. Por exemplo, alguém entrou no jardim e destruiu as mudas recém-plantadas. Alguém
tomou café e deixou a garrafa aberta. A gente não sabe dizer quem. Pode ter sido ele, pode ter sido ela, pode ter sido eles, podem ter sido elas. A gente não sabe quem, a gente não consegue definir, ok? São pronomes indefinidos. E aqui, de novo, a gente tem a tabelinha de pronomes indefinidos, tá bom? Alguém, alguma, alguns, ok? Ninguém. E os pronomes interrogativos, né? O nome já diz, vão estar ali fazendo perguntas, né? Interrogações. Por exemplo, quem foi que deixou a garrafa aberta? Quem, né? Quantos óculos você já teve na vida? E por aí vai. Verbo. Verbo, galera, muita atenção aqui, é uma classe gramatical muito importante. Se eu não me engano, a gente ficou 1 ou 2 aulas só vendo verbo semestre passado. Vamos lá. A definição é muito simples. Verbo são palavras que vão exprimir ação, estado ou fenômeno da natureza, tá bom? Por exemplo, o ônibus ia para o centro, ou eu ia de ônibus para o centro. Aqui, ir indica uma ação, né? Ou as pessoas estavam fantasiadas. Aqui, o verbo estar está indicando estado, né? Como as pessoas estavam. Choveu muito hoje, né? Ou fez muito frio hoje. O fenômeno da natureza, tá bom? Então, os verbos vão indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. A matéria aqui fica um pouquinho extensa porque os verbos vão ter muitas flexões possíveis, tá? Eles se flexionam em número e pessoa, em modo, em tempo e em voz, tá bom? Número e pessoa a gente já viu o que é, tá bom? Flexionar o verbo em número e pessoa nada mais é que conjugar ele, né? Então, por exemplo, o verbo escrever. Flexionar em número e pessoa é conjugar o verbo. Por exemplo, eu escrevo bem, nós escrevemos bem. Tu escreves bem, vós escreveis bem, ou vocês escrevem bem. Ele ou ela escrevem bem, eles ou elas escrevem bem. Isso é conjugar o verbo, tá bom? Flexionar em número, singular ou plural, e pessoa, ok? Eu, você, eles, elas. Além disso, os verbos flexionam em modo também. Em língua portuguesa, a gente trabalha com 3 modos: indicativo, subjuntivo e imperativo, tá bom? Indicativo é o modo da certeza, tá bom? Quando a gente sabe que algo aconteceu ou vai acontecer. Por exemplo, eu leio todos os dias, fato, ponto. Ok? Modo indicativo. Modo subjuntivo é o modo da incerteza, o modo da dúvida, da possibilidade. Por exemplo, meus pais querem que eu leia todo dia, né? Uma possibilidade aí. Não é uma certeza, não é um fato. Imperativo é o modo da sugestão, da ordem, do pedido, do conselho. Por exemplo, leia todos os dias, nem que seja só um pouquinho. Olha como esse verbo está empregado: leia, faça, estude. Ok? Isso é o modo imperativo. Além disso, a gente tem as flexões de tempo, né? E até aqui tá simples, porque quais são os tempos possíveis em língua portuguesa? Passado, né, ou pretérito, que é como a gente chama em gramática, presente e futuro, ok? A gente tá acostumado com essas categorias de tempo. Então, por exemplo, ela partiu e nunca mais voltou. Partiu e voltou tá no passado, né? Presente, eu não posso ficar nem mais um minuto com você, sinto muito. Ficar e sinto são expressões de sentimentos no presente, ok? Agora. E no futuro, será que nada vai acontecer? Será que vamos conseguir vencer? Então, são ideias de ações no futuro, tá bom? Então, a flexão de tempo é isso. Verbos que mudam de acordo com a ação verbal no passado, no presente ou no futuro. E agora, a gente pega todas essas categorias de flexão do verbo e mistura um pouquinho. Porque aqui os verbos vão mudar de acordo com o tempo e com o modo. Então, no modo presente, a gente tem a possibilidade do verbo no presente, como a gente já conversou. Eu leio todos os dias. Eu tomo meu café. No passado, no pretérito, os verbos eles podem ter um modo perfeito, imperfeito ou mais que perfeito. Agora, no tempo futuro, a gente pode ter o futuro do presente, a gente pode ter o futuro do pretérito. E isso no modo indicativo, ok? Agora, no modo subjuntivo, que é o modo da possibilidade, a gente pode ter os verbos empregados no presente, no pretérito imperfeito e no futuro. Isso aqui é uma parte interessante de vocês retomarem, porque a gente não vai retomar agora porque não dá tempo, tá bom?
Mas é só para vocês relembrarem que tem todas essas classificaçõezinhas. A gente estudou isso lá no semestre passado, acompanhou, a gente fez uma linha do tempo, viu onde estava aquela ação verbal, como aquilo estava se mostrando a partir da flexão do verbo, tá bom? É algo interessante para retomar se ficou a dúvida. E é uma matéria mais chatinha de lembrar mesmo. É normal não lembrar de cara, tá bom? O que é importante vocês pegarem é a lógica, tá bom? Porque uma vez que você entendeu a lógica da flexão desses verbos em tempo e modo, você não precisa ficar decorando o que é o que, tá bom? E por último, o verbo se flexiona em voz também, ok? Por exemplo, voz ativa é quando o sujeito pratica ação verbal. Ela cortou o bolo, ok? Eu cortei o bolo. Eu sou o sujeito, eu tô praticando a ação de cortar. Voz passiva é quando o sujeito, quem toma a ação, sofre a ação expressa pelo verbo. Por exemplo, o bolo foi cortado por ela. Aqui o sujeito é o bolo e ele sofre a ação de ser cortado. E a voz reflexiva, que é quando o sujeito pratica e sofre a ação verbal. Por exemplo, ela cortou-se. Ok? Isso pode parecer bobinho, mas assim, é sempre interessante a gente pensar não na gramática como um conjuntinho de regras, mas como a gente usa a gramática no dia a dia e como ela constrói os sentidos das coisas que a gente diz e das coisas que a gente pensa, né? Por exemplo, uma crítica muito frequentemente feita é quando os noticiários noticiam, né, algum caso de violência sexual e eles noticiam dizendo que a vítima foi abusada ou a vítima foi estuprada. A crítica que a gente faz é que o foco aqui está na vítima, né, na ação, que a vítima sofreu, quando o foco deveria estar no agressor, né? Então, é porque com o foco no agressor e desfocando a vítima, a gente consegue pensar em ações que façam mais sentido para evitar esse tipo de violência, não trazendo a vítima mais exposição e mais sofrimento. Então, olha só como a gramática ela atua no nosso dia a dia e é importante a gente pensar a partir dela, na construção de sentido, ok? E é isso que eu falo para vocês desde o começo do ano. A gente não tá aqui para decorar regrinha, tá bom? A gente aprende esses conceitos da gramática para poder se utilizar deles para construir os nossos discursos, nossos sentidos, nossas críticas, tá bom? Tá acabando nosso tempo, mas vamos lá. Advérbio. Olha a palavrinha advérbio, ok? Verbo a gente já viu, advérbio vai estar ali para acrescentar sentido ao verbo, ok? Por exemplo, o ônibus chegou ontem. Por exemplo, tá bom? Aí os advérbios vão se classificar em advérbios de intensidade, de lugar, de tempo, de modo, de dúvida, de certeza. Ok? Preposição. Preposição é uma colinha, tá bom? É uma palavra que vai estabelecer sentido entre um termo e outro. Por exemplo, esperamos com saudade. O livro de Bárbara era interessante, tá bom? Aqui a gente tem uma listinha de preposição. Locuções prepositivas também, né? Aquele conjuntinho de palavras que faz a função da preposição. E aqui a tabelinha de preposições. Interessante a gente ver em preposição o que é a crase, né? Porque a crase nada mais é, olha só, do que a ligação da preposição a com o artigo definido feminino a, ok? Se tiver com dúvida sobre isso, volta na aulinha do semestre passado que eu expliquei tudo isso bem detalhadamente. Conjunção, muita atenção aqui, é muito importante as conjunções, principalmente quando a gente pensa na redação, tá bom? Conjunções também são colinhas. São colinhas que vão estabelecer sentido entre as ideias, entre as palavras, entre as frases, ok? Por exemplo, eu gosto de sorvete e de chocolate. Eu gosto de sorvete, mas não gosto de chocolate. Essas ideias elas podem ser aditivas quando é uma coisa e outra, pode ser adversativa quando uma coisa se opõe a outra, então eu gosto de sorvete, mas eu não gosto de chocolate. Pode ser alternativa, ou eu tomo sorvete ou eu tomo chocolate, ok? E pode ser conclusiva, eu gosto de chocolate, portanto eu gosto de sorvete de chocolate, ok? Interjeição. Interjeição, a última que a gente vai ver, é uma palavrinha que vai exprimir emoções, estados de espírito, ok? Por exemplo, perdi o ônibus, droga, perdi o ônibus, que saco. Ou, psiu, você tá esquecendo sua blusa, né? Essas palavrinhas são o que a gente entende como interjeições. Normalmente, elas sempre vêm acompanhadas de um ponto de exclamação, de uma frase exclamativa, tá bom?
Galera, essa foi a nossa revisãozinha. Eu vou deixar linkado aqui esse PDF, vou deixar linkado aqui uma lista de exercício que a gente já viu semestre passado. Passem o olho nela, vê se vocês têm alguma dúvida, vamos discutir sobre elas na monitoria de hoje. Tá bom? Espero que tenha sido bom pra vocês. A gente se vê mais tarde. Beijão!